Bom, pessoal, hoje o exemplo vai ser do dimensionamento de uma escada, especificamente o dimensionamento das suas armaduras. Nós temos aí um esboço da escada, um corte e uma vista em planta, e inicialmente é interessante observar o tipo de armação dessa escada. Essa escada ela possui um apoio, que é uma viga, no pavimento de baixo, e um outro apoio, que é uma viga no pavimento de cima. Aqui nós temos a viga do pavimento de baixo e a viga do pavimento de cima. Nessas condições, as escadas elas têm sua armação dirigida de um apoio ao outro, e elas são escadas armadas em uma direção. Como a armação vai ficar disposta ao longo do eixo da escada, longitudinalmente, essa é uma escada classificada como escada armada longitudinalmente. É uma escada que possui 16 degraus, e aqui à esquerda temos alguns dados referentes a essa mesma escada, como o peso dos revestimentos, que é uma carga permanente. Então, considerando todos os revestimentos necessários para ter a superfície acabada da escada, como argamassa de regularização, de assentamento, revestimento cerâmico, etc., totalizam 1 kN por metro quadrado. Nós temos aí também o peso do guarda-corpo, que é metálico, é um gradil. Esse gradil ele tem um peso linear que vale 0,8 kN por metro. É uma carga permanente também. Em seguida temos uma sobrecarga de utilização, que depende do tipo de uso dessa escada. Essa escada vai ser utilizada numa edificação residencial, para uso privativo. Então, seguindo a recomendação da NBR 6120, utilizaremos uma carga acidental, uma sobrecarga de utilização de 2,5 kN por metro quadrado. Uma outra informação importante é a classe de agressividade ambiental do local onde essa escada será executada. Classe de agressividade ambiental igual a 2. E o concreto que vai ser utilizado aqui é o concreto da classe C25, ou seja, um concreto que tem 25 megapascais de resistência à compressão característica. Observando aqui as ilustrações, vemos que há uma altura a ser vencida de 2,80 metros ou 280 centímetros. A altura desse gradil é 92 centímetros e as larguras das vigas de apoio valem 14 centímetros. Nessa escada, o projeto foi definido com uma largura de 1 metro ou 100 centímetros. Um detalhe bem interessante que pode ser extraído ainda olhando para esse desenho é o valor desse ângulo, ou mais especificamente o cosseno desse ângulo, que é o ângulo de inclinação da escada. Se nós olharmos em um degrau, é possível perceber que dá para encontrar o cosseno desse ângulo usando o valor do espelho, que é a cota E, e o valor do piso, que é a cota A. Serão definidas agora algumas medidas mínimas e máximas a serem respeitadas para essa escada. E essas medidas elas são recomendações das normas 9077 e 9050, que são as normas de saídas de emergência e acessibilidade. Consultando ambas as normas, encontramos aí que o valor mínimo recomendado para o espelho é 16 e o valor máximo é 18 centímetros. Já para o piso, esse valor ele deve estar compreendido entre 28 e 32 centímetros. Temos também aí o valor da fórmula de Blondel e, adotando valores e limites que atendam simultaneamente às duas normas, recomenda-se que o valor da fórmula de Blondel esteja entre 63 e 64 centímetros. E o valor da fórmula de Blondel vale o piso mais 2 vezes o espelho. Então vamos começar aqui a definir os valores do piso do espelho, de modo que se atenda a essas recomendações. Aqui nós temos fixo o valor do número de degraus, são 16 degraus. Se a minha altura a vencer é 280 centímetros, então chegamos à conclusão que o valor do E é 17,5 centímetros. Nem sempre é possível ter um valor inteiro para o E. O valor que for obtido, ele deve ser mantido, porque o número de degraus deve ser um valor inteiro e porque a altura a ser vencida
é um parâmetro que é definido antes do projeto da escada. A fórmula de Blondel deve apresentar um valor entre 63 e 64 centímetros. Vamos fazer o seguinte, nós temos aí nessa inequação 3 membros. O primeiro, o do meio e o último. Vamos subtrair de cada um deles 2 vezes o espelho. Se o espelho é 17,5, 2 vezes o espelho é 35. Então vamos fazer isso. E operamos mais uma vez. Chegamos à conclusão que, para que a recomendação de Blondel seja atendida, o valor do piso deve estar entre 28 e 29, o que restringe ainda mais as imposições ou as recomendações feitas pelas normas, que é entre 28 e 32. Usando Blondel, 28 e 29. Então aqui faz-se a escolha do valor do piso. Eu escolhi 28 centímetros. Isso é, às vezes, arbitrário. Entretanto, é importante observar que, quanto menor o valor do piso, desde que eu respeite a recomendação das normas, menor é o valor da projeção horizontal, LH, necessária para alocar a escada na planta. Às vezes, o espaço disponível para alocar a escada em planta ele é um espaço pequeno. Então, é vantajoso adotar pisos menores, para que esse espaço necessário possa ser encaixado no seu projeto. E, finalmente, podemos calcular o valor do LH, que vai ser utilizado lá mais para frente. Então, olhando a figura, é imediato perceber que o valor de LH é n-1 vezes A, o número de degraus menos 1, tudo isso multiplicado pelo valor do piso. E chegamos a um valor de LH de 420 centímetros. Vamos olhar a escada um pouco mais de perto, porque existem algumas medidas que são importantes de serem calculadas para chegarmos no valor das cargas solicitantes para essa escada. Então podemos destacar aí esse triângulo retângulo que tem catetos igual a E e A. Se eu quiser calcular o cosseno desse ângulo alfa, que precisaremos do cosseno, vai ser o cateto adjacente A dividido pela hipotenusa. Aplicando Pitágoras, temos essa expressão. Fazemos as substituições e descobrimos que o valor do cosseno do ângulo de inclinação da escada é 0,85. Precisamos de uma espessura chamada HM, espessura média. Como é que a gente vai calcular essa espessura média? Se olharmos para esse triângulo aí menor, podemos ver que o ângulo alfa aparece aqui também. Se a medida do fundo do piso até o fundo da face inferior da escada medida verticalmente é H1, então o valor de HM vai ser H1 mais metade do espelho, porque HM vem da face inferior da escada até o meio do espelho. E assim temos a expressão para o HM. E o H1, como é que ele pode ser calculado? Ora, eu posso calcular o H1 usando o cosseno do ângulo alfa, que relaciona H com H1. Está aí a expressão. Podemos ter agora essa expressão que nos permite obter o HM a partir do H. Então agora nós teremos que arbitrar o valor do H, que depende fundamentalmente do vão a ser vencido. Eu vou arbitrar para o H dessa escada um valor igual a 14 centímetros. Sabendo o valor do H, sabendo o valor do cosseno do ângulo alfa e o valor do E, finalmente podemos descobrir qual é o valor da espessura média. Mas por que a espessura média é importante no projeto estrutural de uma escada? Eu trouxe aqui um esboço da escada para que a gente comece a pensar em como calcular a carga solicitante total nessa escada. A expressão para a carga solicitante total é essa daqui. Ela tem 5 parcelas. O peso próprio, o peso dos revestimentos, o peso do gradil, a sobrecarga de utilização na escada e a sobrecarga de utilização no topo do gradil. Como é que a gente calcula cada um deles? Vamos começar pelo peso próprio. Considerando que a escada é um elemento bidimensional, o peso próprio dela vai ser o produto do peso específico do material, ou seja, do concreto armado, pela espessura média. Mas por que a espessura média? Olhemos para esse esboço e vamos imaginar o seguinte. Vamos passar uma linha cortando os degraus. Essa linha passa exatamente pelo meio de cada espelho e pelo meio de cada piso. Então observem que a linha tem um pedaço do degrau acima dela e um espaço abaixo dela.
Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar essa parte do degrau que está acima da linha e jogar no espaço vazio. Assim ficamos com uma laje inclinada com espessura igual a HM. E assim a gente pode aplicar a expressão para o cálculo do peso próprio. O peso dos revestimentos ele foi fornecido no enunciado do problema. O peso do gradil também, só que ele foi fornecido como carga por unidade de comprimento. Então, para que eu possa somá-la, lá na expressão, eu preciso transformar numa carga por unidade de área. Como isso é feito? Dividindo a carga por unidade de comprimento pela largura da escada. É como se estivéssemos distribuindo a carga linear em toda a área da escada. Então, nós temos aí um esboço da vista em planta da escada. Então, imagine que essa carga referente ao peso do gradil está concentrada aqui, ó, nessa borda lateral. Quando eu divido pela largura da escada, é como se eu estivesse distribuindo aqui na área da projeção horizontal da escada. Temos agora a sobrecarga de utilização, que é a carga referente ao uso da escada. Trata-se de uma residência, então, conforme dito no enunciado, 2,5 kN por metro quadrado, de acordo com o que recomenda a NBR 6120. Agora nós temos que levar em consideração também a carga acidental no topo do guarda-corpo. A mesma NBR 6120 recomenda que adotemos duas cargas acidentais, uma vertical e outra horizontal no ponto mais desfavorável, ou seja, no topo do guarda-corpo. Aqui é importante levar em consideração o seguinte: a carga acidental horizontal, FH, ela é uma ação favorável. Ela tenderia a aliviar a escada. Por quê? Porque o momento fletor que ela causa, ele é oposto aos momentos fletores que todas as outras cargas de maiores intensidades causam nessa escada. E o valor do FH, ele também é tabelado, ele é consultado lá numa tabela da NBR 6120. E para fins de cálculo, caso fosse considerá-lo independente da altura do guarda-corpo, eu aplicaria essa carga sempre a 1,10 m de altura. Aqui vamos pegar essa carga acidental vertical, que é desfavorável, que é uma carga por unidade de comprimento, e de modo análogo ao que fizemos com o peso do gradil, vamos dividir pela largura da escada para transformá-la numa carga por unidade de área. Então, basicamente, dividimos pela largura da escada. Logo, nós temos essa expressão, que é a primeira expressão apresentada nessa página, com os valores substituídos. Efetuando as devidas operações, chegamos a um resultado de 12,6 kN por metro quadrado. Podemos ainda representar essa unidade desse modo. Tá? Às vezes é interessante para ajudar a efetuar algumas conversões de unidades. E com relação ao modelo de cálculo, como nós temos uma interrupção da continuidade superior, nós separamos aqui o trecho compreendido entre as duas vigas. Vamos considerar, por simplificação, que trata-se de um modelo de cálculo de uma barra biapoiada, uma barra inclinada biapoiada com carga uniforme, conforme o modelo apresentado logo a seguir. Qual vai ser o valor do L, do vão teórico? Eu vou calculá-lo a partir do valor do LH e das larguras das vigas de apoio. O valor do vão teórico vai do meio de um apoio até o meio do outro. Bom, considerando que esse modelo de cálculo é de uma barra biapoiada com carga uniforme, o diagrama de momentos fletores vai ser uma parábola. E o valor do momento fletor máximo eu estou chamando aí de M. E vai ser esse valor de momento que eu vou utilizar para dimensionar as armaduras, visto que não faremos o escalonamento delas. Serão as mesmas armaduras que vão percorrer desde um apoio até o outro. O valor do vão teórico, do meio de um apoio até o meio do outro, é o LH mais metade da largura do apoio da esquerda, mais metade da largura do apoio da direita. E assim obtemos o valor do vão teórico de 4,34 metros.
O valor das reações de apoio, considerando aí a condição de simetria, vai ser metade da força concentrada equivalente. Se a carga distribuída uniforme é P e ela age ao longo de um comprimento L, então metade da concentrada equivalente é P vezes L sobre 2, 27,3 kN por metro. Se eu quiser calcular o valor do esforço cortante máximo, que é junto aos apoios, podemos rapidamente usar o recurso apresentado aí, que é decompor os valores das reações de apoio na direção perpendicular ao eixo da escada, na direção perpendicular a essa barra. Então, fazendo isso, basta multiplicar a reação de apoio pelo cosseno do ângulo alfa, que já é conhecido. Temos um valor de 23,2 kN por metro. E, finalmente, temos o valor do momento fletor máximo, que é, para esse modelo de cálculo, carga vezes o vão teórico ao quadrado dividido por 8. E aí chegamos no resultado de 29,7 kN por metro. Então, cada faixa de largura unitária dessa escada atua um momento que vale 29,7 kN metro. Bom, vamos fazer uma análise rápida em relação à configuração deformada dessa escada. A carga que efetivamente causa flexão é a carga que é perpendicular ao eixo ou à superfície do elemento. Nesse caso seria P cosseno de alfa. A gente não precisa calcular esse valor, é só para fazermos uma análise rápida. Se pudermos imaginar como seria a configuração deformada dessa escada, eu iria imaginar que é algo mais ou menos como isso apresentado aí logo abaixo. Considerando que, pela configuração deformada, eu tenho compressão do lado de cima e tração do lado de baixo, eu teria uma distribuição de tensões aproximada como essa daí. A cor vermelha, a cor quente, representa tensão de compressão e a cor azul, tensão de tração. Mas o mais importante nesse momento é observar que os degraus eles não são tensionados. Um degrau não encosta no outro. Logo, um degrau não consegue transmitir para o outro as tensões devidas à flexão. Então, eles funcionam para esse modelo de escada como um mero elemento de enchimento. E como é que nós fazemos o dimensionamento? Bom, nós precisamos dos esforços solicitantes, das dimensões, das propriedades dos materiais, mas considerando que uma escada é uma laje inclinada, nós precisamos de uma seção de referência para fazer o dimensionamento. E essa seção ela é tomada segundo essa ilustração aí. Ela tem uma altura H, medida da parte mais funda do degrau até a face inferior da escada, perpendicularmente à face inferior da escada. Por quê? Porque a carga que causa flexão é a carga perpendicular à superfície da escada. E a largura da seção de dimensionamento, independentemente da largura da escada, a gente adota sempre a largura unitária, que é 1 metro ou 100 centímetros. Assim, seria essa a seção a ser dimensionada à flexão simples. Vamos para mais detalhes. Tenho aí um esboço de como seria essa seção, lembrando que a largura sempre será unitária. E a espessura a ser utilizada vai ser o H, porque a carga é perpendicular à superfície da escada e porque os degraus não participam da transmissão do esforço. A armadura principal, que está representada aí na cor azul, ela fica disposta na direção longitudinal, ao longo do eixo da escada, e é a armadura mais inferior. E logo acima dela, perpendicularmente à primeira, nós temos a armadura de distribuição, representada nessa ilustração pela cor lilás. Precisamos, para fazer o dimensionamento dessa seção retangular, da altura útil do valor D, que é da fibra mais comprimida até o centro de gravidade das armaduras tracionadas, nesse caso, das armaduras principais, que estão representadas aí na cor azul. Então podemos rapidamente montar o equacionamento. Lembrando que estamos aí na classe de agressividade ambiental 2, o que demanda um cobrimento nominal de 25 milímetros e, dado no enunciado, o FCK do nosso concreto vale 25 megapascais. Inclusive, essa é a resistência mínima para essa classe de agressividade. A equação ela depende também do diâmetro da bitola.
E aqui é preciso arbitrar. Eu estou arbitrando um diâmetro para a armadura principal dessa escada de 10 milímetros. É uma bitola que possui uma seção transversal com área de 0,79 centímetros quadrados. Como calculo esse valor? Basicamente, é a área de uma circunferência com diâmetro igual a 10 milímetros ou 1 centímetro. Esse valor de bitola que eu arbitrei, ele atende à recomendação de bitola máxima, recomendada pela NBR 6118. A essa norma, ela orienta que não tomemos uma bitola com diâmetro superior à espessura do elemento da laje da escada, dividido por 8. Como a espessura arbitrada, o H foi 14, 14 dividido por 8, com certeza dá maior que 1 centímetro. Então eu estou abaixo desse valor. E aí tem a equação da altura útil. A gente pode tirar essa expressão olhando para a ilustração. O D vai ser o H menos o comprimento, menos metade do diâmetro da bitola da armadura principal. Podemos fazer as devidas substituições e chegar no valor de 11 centímetros. O próximo passo agora é calcular a profundidade da linha neutra para uma seção retangular. Usando o diagrama retangular de tensões, nós chegaremos a essa expressão. O D já foi calculado, o MD a gente calcula a partir do valor do momento máximo solicitante dessa escada. O BW é a largura da seção de dimensionamento, que vai ser 1 metro ou 100 centímetros. E o FCD é o FCK dividido pelo coeficiente de minoração da resistência do concreto, que, nessas condições, vale 1,4. O valor do momento solicitante, o valor de cálculo, ele deve ser o característico majorado. E para a combinação normal das ações, esse valor, em geral, vale 1,4. Então, se eu multiplicar o momento solicitante por 1,4, eu tenho esse momento de cálculo, 4.158 kNm por metro. Esse 2.970, ele saiu lá daquele momento que nós calculamos. Mas, para estar com esse valor, foi feita uma conversão de unidades. Então, estou trazendo aqui um adendo. Então, o valor calculado lá foi 29,7 kN por metro. Então, eu peguei esse metro que está no numerador e transformei em centímetros, 100 centímetros. Então, basta multiplicar 29,7 por 100 e aí obtemos o 2.970. Vamos fazer as substituições, efetuar o cálculo e obter o valor da profundidade da linha neutra. Aqui é preciso fazer uma verificação, segundo a orientação da NBR 6118, que é a de garantir que esse elemento estrutural possua ductilidade adequada. E a verificação da ductilidade, ou da ductilidade mínima, no entendimento da norma, basicamente é comparar a profundidade relativa da linha neutra com um valor limite. A profundidade relativa da linha neutra é x sobre d. O nosso deu 0,33. E o valor limite recomendado pela norma é 0,45. Ou seja, estou abaixo do limite estabelecido pela norma, então esse elemento possuirá uma ductilidade adequada. E aí vamos para o cálculo da área de aço. O valor da área de aço pode ser obtido através dessa expressão. Fazemos as substituições, lembrando que a bitola de 10 milímetros ela é a bitola de um vergalhão de aço CA50. O aço CA50 tem um FYK, uma tensão de escoamento característica de 50 kN por centímetro quadrado. Para obter o FYD, que é uma tensão de escoamento de cálculo, nós dividimos pelo coeficiente de minoração do aço, que vale 1,15. E assim obtemos o valor da área de aço necessária para essa escada, para a armadura principal dela. 10 centímetros quadrados por metro. Vamos mais à frente trabalhar com o conceito de taxa geométrica de aço, que nada mais é que a relação entre a área de aço e a área da seção. A taxa de aço para o momento solicitante nessa escada deu 0,71%. A taxa mínima para a armadura de tração de elementos flexionados, segundo a NBR 6118, é 0,15%.
Então, estou bem acima da taxa mínima. Então, por enquanto, posso dizer que esse valor está adequado. Entretanto, a norma recomenda também que não se dimensione uma área de aço inferior àquela necessária para resistir a um certo momento mínimo. Se eu pegar esse momento mínimo e calcular a taxa correspondente, eu vou ficar com a expressão que é a seguinte. Essa seria a taxa geométrica para que eu consiga resistir pelo menos ao momento mínimo recomendado pela norma. Veja, nessa expressão precisamos da relação entre a altura útil e a altura da seção, precisamos do FCK e do FYK. Um detalhe importante também é esclarecer que essa taxa geométrica mínima ela foi calculada supondo um coeficiente de minoração para o concreto de 1,4 e um coeficiente de minoração da resistência do aço de 1,15. Então podemos fazer as substituições e obter essa taxa, que é referente ao momento mínimo, 0,13%. Então veja, a taxa resultante do momento solicitante dessa escada foi 0,71%. A taxa mínima absoluta 0,15%. E a taxa para resistir ao momento mínimo, 0,13. Qual é a taxa que eu vou usar para fazer o detalhamento dessa escada? A maior delas, que nesse caso foi aquela referente ao momento solicitante. E a área para o momento solicitante, nós calculamos agora há pouco, foi 10 centímetros quadrados por metro. Agora sim, podemos passar para o detalhamento das armaduras. O detalhamento aqui será, nesse exemplo, apenas determinar para a bitola escolhida o número de barras necessário e o espaçamento entre elas para fazer a montagem lá na forma. O número de barras pode ser calculado através desta expressão. Fazemos as devidas substituições e tendo bastante cuidado com o seguinte detalhe. O valor do L é a largura ao longo da qual eu vou dispor as barras. Eu vou dispor as barras na direção da largura da escada, uma do lado da outra. E o L que aparece nessa expressão tem que estar na unidade metro, porque o N é um valor adimensional. Para que ele seja efetivamente adimensional nessa expressão, essa largura tem que estar em metros. E a largura da nossa escada vale 1 metro. Então fazemos o cálculo e chegamos no resultado de 12,7. Obviamente, o número de barras não pode ser um número não inteiro. Então arredondamos para o inteiro ligeiramente superior, nunca para o inferior. Caso contrário, ficaríamos com menos aço que o necessário. E o espaçamento necessário, o espaçamento correspondente, basta pegar essa largura de distribuição e dividir pelo número de barras. Vou colocar o L em centímetros e aí o meu S, que é o espaçamento, vai sair em centímetros, 7,7. É comum, é corriqueiro que os espaçamentos eles sejam valores inteiros em centímetros. E nesse contexto aqui a gente vai arredondar para baixo, porque se eu arredondar para cima, as barras ficarão mais afastadas e aí fatalmente ficarei com menos barras que as 13 que foram necessárias aí pelo cálculo do número de barras. Então o N arredonda para cima e o S arredonda para baixo. Então teremos aí um espaçamento de 7 centímetros. Esse espaçamento está legal? Está legal. Ele não pode ser superior ao espaçamento máximo recomendado pela NBR 6118. E qual é o espaçamento máximo para as armaduras principais? É o menor valor entre 20 centímetros e 2 vezes a espessura, nesse caso, da escada. A espessura é 14. 2 vezes 14 dá 28. O menor entre 20 e 28 é 20. E o espaçamento proveniente do meu cálculo deu 7. 7 é menor do que 20, então está adequado. E as armaduras de distribuição. Todo elemento bidimensional ele é armado em malha. Então, tenho as armaduras da direção principal, vou precisar das armaduras que ficam orientadas transversalmente em relação a essas. Nós chamamos para lajes ou escadas armadas em uma direção de armaduras de distribuição. Ela é calculada pegando o maior dos valores dessa expressão, 0,9, 20% da armadura principal ou metade da armadura mínima da direção principal. Bom, só é fazer as devidas substituições. Esses valores de área de aço, taxa mínima e área da seção transversal já foram calculados. Dos 3 valores, aquele que apresenta o maior
é o do meio, 2 centímetros quadrados por metro. E é ele que nós vamos usar para fazer o detalhamento. Aqui é preciso também arbitrar uma bitola para a armadura de distribuição. Normalmente a armadura de distribuição ela tem uma quantidade de aço bem menor do que a principal. Normalmente não, sempre, pela expressão isso é óbvio. Então é comum adotar uma bitola menor. Eu adotei aqui uma bitola de 6,3 milímetros, cuja área da seção transversal vale 0,31 centímetro quadrado. E aí vamos calcular quantas barras são necessárias e o espaçamento entre elas. Aqui é preciso ter em mente que a largura que eu vou usar para distribuir essas barras é uma largura perpendicular em relação à largura utilizada da armadura principal. Veja só, a expressão que vai ser usada para calcular esse L da armadura de distribuição é essa apresentada aí, LH sobre cosseno de alfa. E por que essa expressão? Basta dar uma olhada no esboço da escada e observar que as armaduras de distribuição elas vão ser dispostas ao longo dessa cota vermelha, que nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo que está destacado aí na cor amarela. Eu sei o valor do LH, eu sei o valor do alfa. Então basta usar o cosseno de alfa para encontrar o valor desse L de distribuição. Só é usar a expressão que foi apresentada aí. E aí podemos usar a expressão que fornece o número de barras. Substituímos os valores que já foram calculados aqui desse lado e chegamos à conclusão que, para as armaduras de distribuição, precisarei de 32 barras. E o espaçamento entre elas? Basta dividir esse L de distribuição pelo número de barras, 15 centímetros. Esse espaçamento está adequado? Sim, ele está adequado. Para as armaduras de distribuição, o espaçamento máximo tolerável é 33 centímetros. Então está ok. E aí, finalmente, podemos fazer um esboço da armação dessa escada. Então teríamos esse detalhe aí. Em planta, essa imagem superior, nós podemos ver a orientação das armaduras principais na cor azul e a orientação das armaduras de distribuição na cor lilás. Temos também um corte apresentado logo abaixo. Então vemos que as armaduras principais na cor azul, elas vão de um apoio ao outro, enquanto as armaduras de distribuição são perpendiculares a essa. Vemos aí também no detalhe essas armaduras na cor vermelha. Que armaduras são essas? Essas armaduras são armaduras para o controle de fissuração. Dada a ligação monolítica entre a escada e as lajes, quando essa escada deformar, surgirão tensões de tração na face superior da escada, logo em cima das vigas. Então, para controlar essa abertura de fissuras, recomenda-se o uso dessas armaduras, chamadas de armaduras de borda sem continuidade. Qual é a quantidade de aço que eu devo dispor em cima dos apoios dessa escada? Para as armaduras de controle de fissuração, que são armaduras negativas, eu precisarei ter esses dois esquemas de armação. Esse primeiro esquema refere-se à armadura de controle de fissuração do apoio inferior. Vejam que ele é composto por duas peças. Por que por duas peças? Porque se fosse a única peça com essa dobra, eu teria o risco de empuxo no vazio. Então, toda vez que eu tiver mudança de direção de elemento estrutural e a armadura interna ela estiver dobrada, eu preciso separar em duas peças para evitar um empuxo no vazio. Já aqui em cima, eu vejo que não há risco de empuxo no vazio, porque quando eu tracionar essa armadura e ela tender a ser retificada, ela vai tentar empurrar a escada para baixo e ela não vai conseguir destacar todo esse pedaço de concreto. Já aqui embaixo, caso fosse uma única peça, ao ser tracionada, haveria tendência de, ao ser estendida, empurrar o cobrimento, destacando. Então, por isso que precisamos desse esquema com duas peças. Mas qual é a quantidade de aço necessária? Vai ser o maior valor entre 25% da armadura principal, da área de aço da armadura principal, ou 67% da armadura mínima da direção principal. Então fazemos as devidas substituições e chegamos a esses valores. Qual é o maior dos dois? 2,5 centímetros quadrados por metro.
Daqui em diante é muito parecido com o que fizemos anteriormente, porque é a etapa de detalhamento. Aplicaremos essa expressão. O L de distribuição para essa armadura é o mesmo L da armadura principal. Por quê? Porque ela tem a mesma orientação da armadura principal. Está disposta na direção longitudinal. Fazemos as devidas substituições. Eu estou usando uma área de aço por bitola de 0,2. Por quê? Porque eu decidi, para essa armadura, utilizar bitolas de 5,0 milímetros. A área da seção transversal dessa bitola é 0,2 cm². Fazemos o cálculo e chegamos à conclusão que, para essas barras, serão necessárias 13 peças. Pegamos esse mesmo L e dividimos pelo número de barras, que deu 7 centímetros. E aí, finalmente, podemos também apresentar o detalhe de armação dessas armaduras negativas. 13 barras de 5,0 de diâmetro, espaçadas a cada 7 centímetros. Para a armadura principal, 13 barras com 10 milímetros de diâmetro, espaçadas a cada 7 centímetros. E para a armadura de distribuição serão 32 bitolas de 6,3, espaçadas a cada 15 centímetros. E finalmente concluímos o nosso exercício. Agradeço àqueles que chegaram até aqui e até a próxima.